Bom dia, pessoal. Dia. Bom dia. Segunda-feira de carnaval e estamos aqui, graças a Deus, 6 horas da manhã, orando e lendo a Bíblia. Então vamos orar. Querido Deus, obrigada porque é menos uma manhã para o Senhor voltar, menos um dia. Obrigada porque o Teu Espírito conduz a gente, o nosso coração. Que todo o nosso eu seja esvaziado, Senhor, por completo, para que o Teu Espírito fale, conduza, nos ajude no entendimento, para a Tua honra e Tua glória em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a gente vai começar o livro de Colossenses, tá? Eu vou dar uma introdução aqui, o que tem na minha Bíblia é uma Bíblia comentada, então eu sempre acho válido dar uma lida, tá? Ali diz assim, ó. Paulo endereça a carta a cristãos que ele parecia não conhecer. A igreja em Colossos foi fundada por um dos conversos de Paulo, Epáfras. O apóstolo tinha muito respeito. É provável que tenha evangelizado a região enquanto Paulo trabalhava. E também Paulo comunicou sua preocupação, né, no tocante aos ensinos que ameaçavam a minar a fé. O propósito da epístola de Paulo é tratar dessa ameaça. E ali também tem outro comentário que fala que Colosso era muito próximo de Laodiceia, tá? A epístola de Colossenses deve ter sido escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então vamos começar a ler ali Colossenses 1, e daí a gente vai desmembrando ali. Mai, pode ler para nós, por favor? Vamos lá. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Oração em favor dos colossenses. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai ser espalhado pelo mundo inteiro. E foi esse mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conhecerem da verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Mas aqui
O que que Paulo fala? Ele na verdade está reconhecendo a fé dos colossos, né? Por meio ali que foi ensinado por Epáfras. Então, dá a entender como realmente diz ali na introdução que eu li para vocês, do comentário da Bíblia comentada, que Epáfras foi quem evangelizou para eles, e Paulo reconhece ali a fé deles, né? Então, ele está conduzindo nesse primeiro momento desta forma. E até na minha introduçãozinha, ele fala exatamente, porque Paulo ele não tinha ido para Colossos, né? Então, a minha fala assim, a cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, região que faz parte da Turquia, e a igreja dali não tinha sido fundada por Paulo, né? E pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a carta aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho de lá. Isso mesmo. Bom, vamos dar continuidade ali no verso 13, então. 15. 13. 15, desculpa. É que o meu ele tá dividido diferente. Desculpe. Cristo e sua missão. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Sempre fiéis. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. A missão e a mensagem de Paulo. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. E essa missão é anunciar de um modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça essa maravilhosa e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Amém, amém. Aqui, eu acho que o ponto principal aqui de toda essa fala dele, que é muito bonita, eu acho que é até poética,
né? Porque é muito bonito o que ele fala, né? É basicamente, acho que o resumo, ele fala como no verso 22 lá, né? Na minha versão tá assim, na Almeida, a tua linguagem de hoje, né? Uhum. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar de esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado por toda criatura debaixo do céu. Ali, o verso 19 também fala assim, na minha versão, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, ele tá, para mim, assim, o resumo desse primeiro momento, dessa introdução aqui, ele está dando uma ênfase nessa reconciliação, né? Que em Jesus, agora a gente é um só com Ele, com Jesus, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, pelo sangue da cruz, agora a gente tem a possibilidade de estar reconciliado com Deus, né? Que esse relacionamento, infelizmente, foi quebrado através da transgressão, do pecado, né? Então, eu vejo que Paulo está falando isso. Ele está conduzindo ali, falando: olha, foi quebrado uma coisa e agora a gente reconciliou. Então, fiquem de boa. Eu vejo muito nessa linha. Ele coloca aqui na minha fala, tem uma observação que ele fala assim, que eu achei bem simples, mas para fechar, né? Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-lo à sua presença, Pronto, isso aí, né? isso aí. É como se a gente, eu imagino assim, o resumo desse capítulo 1 aqui. Imagine uma estrada. Aí parte dessa estrada cedeu. Então não tem mais como você ir até outro lugar, né? Não tem mais como você Passar. passar. O que Jesus veio? Ele veio e ele refez, né? Através do seu sangue na cruz, da sua morte. Agora vamos para Colossenses 2, um capítulo aí bem discutido no mundo teológico e talvez assim meio como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Bom, vamos para. Complexo, Oi? complexo. É complexo, polêmico, tudo, né? Vamos ver o que Colossenses 2 ali pode nos ensinar também e vamos ver o que a Bíblia fala para a gente. Vamos lá. Colossenses 2. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles estejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. A vida em união com Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre Ele e se torne mais forte na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos
com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Daí a gente já vai para o 16, o tal verso polêmico. Assim, lendo, eu não sei se essa perspectiva, esse entendimento vocês tiveram. Então, ali Paulo, primeiro, ele vem exaltando no sentido de elogiar, né, a fé dos colossenses. Aí daí ele faz uma construção de ideia. Então, ele vem falando da fé deles, aí depois ele fala, olha, Jesus, ele foi como o exemplo da ponte, ele religou essa ponte, né, ele fez essa reconexão, né, o pecado nos afastou e ele reconectou a gente. E daí ele vem falando ali, né, no Colossenses 2:4, 8, olha, cuidado para que ninguém engane vocês com raciocínios falazes, né? Cuidado, verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Então, ele vem dando esse alerta. Primeiro, ele elogia a fé, daí ele coloca ali que Cristo é a conexão nossa, é a nossa reconexão com Deus, e aí ele vem falando, olha, cuidado com falsos ensinos, com esses falsos mestres. E agora ele vai dar uma lista de coisas que estavam sendo ensinadas aos colossos, né, aos colossenses, ensinos que Paulo está falando, cara, não é isso. Não é isso. Então, pode dar continuidade ali, mãe. Ali até no verso 14, Colossenses 2:14, eu acho que o verso que me chama muito a atenção, a gente deu, como falou, o exemplo da ponte. E ele fala assim na minha versão, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravizando-o na cruz. Então, aqui, para mim, eu acho esse verso, assim, tão profundo, né? Eu acho que para entender, é fundamental você ter um mínimo de conhecimento do santuário, né? Porque aqui fala dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. É importante você entender, né? O santuário, de repente, a gente pode fazer também aqui no futuro um outro estudo de santuário gravado, de forma mais simples, objetiva. Eu vejo assim, realmente, o que ele fez por mim nesse verso, mas de uma forma muito bonita, né? A gente tinha uma dívida de morte, e a palavra aqui de dívida é justamente esse conceito mesmo, né? De dívida de algo que alguém emprestou um dinheiro e precisa pagar. Então, fala assim, olha, ele veio e cessou, ele pagou para você a dívida, né? E o verso 15, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Amém.
Vamos lá agora para a lista que Paulo está, né, tá falando ali, que está sendo ensinado para os colossenses, que não está legal, não é legal, não está certo. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e as festas de lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheios de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Morrer e viver com Cristo. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que vocês estão vivendo como se fosse desse mundo? Não obedeçam mais a regras como essas. Não toque nessas coisas. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Aqui fala, na minha Bíblia, verso 23, né, fala assim, ó, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, é um texto, gente, forte, né? Paulo está repreendendo fortemente aqui, né, algumas práticas. E assim, eu tenho que ser honesta com vocês, como eu comentei, eu lá atrás já teve assim, eu estudei Colossenses 2,16, só este verso, tá? Por mais de 2 meses. Por mais de 2 meses. Aqui eu não sou teóloga, né? Mas é um texto assim que realmente eu quis entender. Em oração, espírito de oração, eu falei, Senhor, eu quero entender esse texto. E eu não larguei esse texto enquanto eu não compreendi, tá? Eu também tenho que ser honesta a vocês e falar, eu até anotei aqui, eu estudei, reestudei esse texto recentemente também, que assim, ó, existe teólogos, tá, que reconhecem que Colossenses 2,16 não está falando do sábado do quarto mandamento, tá? Teólogos que não são adventistas, não são judeus. Então, vamos lá. Tem, ó, um teólogo reformado, tá? Chamado Douglas J. Moo. Ele reconhece que Colossenses 16 fala sobre práticas rituais, observâncias cerimoniais, e não do quarto mandamento. Tem um outro teólogo americano, anglicano, o N.T. Wright. Ele fala, Colossenses 2,16 não fala do quarto mandamento, mas sim sobre os símbolos cerimoniais judaicos. A gente também tem, ao longo dos anos, né, o Inácio, tá? Ele falou contra o legalismo, ele era um dos primeiros teólogos ali do cristianismo, né? Ele fala também, ele cita Colossenses 16, ele não cita Colossenses 16, desculpa, para abolir ou falar contra o sábado, e ele falava, deixa eu ver aqui, ele falava muito contra o legalismo judaico,
Justino Mártir, que ele era um filósofo cristão que defendia o culto dominical, tá? No primeiro século, ele viveu do ano 100 a 165. Ele admitia que o sábado era dado por Deus, certo? Só que ele era um defensor nato, assim, do culto dominical, tá? Seus argumentos teológicos, não por mandamento apostólicos, né? Ele argumentava sobre o chamado dia do sol, porque é o primeiro dia em que Deus transformou as trevas e a matéria e criou o mundo, então ele defendia o domingo com esse argumento. Ele argumentava que era o dia da ressurreição de Cristo, né? E que sábado era um sinal de Deus para com os judeus, né? Só que aí ele não, daí fica uma brecha, né? Porque sábado não foi dado para os judeus, foi dado no Éden. A gente tem também outros teólogos, quer ver? Deixa eu abrir aqui. O James Dunn, que é um teólogo metodista, ele também reconhece que sábado de Colossenses 2,16 não está ligado ao sábado, certo? De princípio criacional, ou seja, ao quarto mandamento. O grande teólogo e pregador Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, ele também nas suas aulas e palestra, e ele tem uma posição muito clara sobre o domingo, ele é dominical, ele tem uma posição bem firme, né, e clara, mas ele reconhece que Colossenses 2,16 refere-se ao sistema ritual mosaico e afirma que o texto não foi escrito para discutir o quarto mandamento de forma isolada. O Hernandes Dias Lopes, também pastor, pregador da nossa atual existência e era, né, presbiteriano também, ele reconhece que os sábados de Colossenses 2,16, no contexto escrito, é sobre festas cerimoniais e não sobre os 10 mandamentos, ou o sábado do quarto mandamento. Tem também um outro pregador batista, pastor Israel Belo de Azevedo. Ele fala que Paulo fala do calendário, está aqui, né, está falando do calendário religioso judaico. Por que eles afirmam isso? Porque quando você vai para Colossenses 2,16, ele vem, quer ver, ó, ele vem seguindo uma ordem. Ele fala, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida o dia de festa, esse é o ponto que eu quero destacar, de festas ou lua novas ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Essa sequência, festas ou dias sagrados, lua nova ou sábados, ele é repetido na Bíblia em outros textos, como 1 Crônicas 23, 31, 2 Crônicas 2, 4, Ezequiel 45, 17, Oséias 2, 11 e outros, né? E essa sequência, ela nunca se refere ao sábado semanal da criação ou ao quarto mandamento. É sempre uma sequência que foi dada lá em Levíticos, agora eu não lembro, não, em Números, acho que Números 28, eu não me lembro exatamente. Mas se você for folhear lá Números dos capítulos 25 em diante, você vai ver, tá? Que Deus dá as festividades lá, se eu não me engano, é Números. E o que é os dias de festas? Então, são festas anuais, a lua nova é uma comemoração mensal e o sábado semanal. Então, eles faziam anualmente, mensalmente, semanalmente, tá? Sacrifícios, né? Para reconhecer que Deus é o dono do tempo, faziam sacrifício, holocaustos e sacrifícios, cada vez que virava o mês, cada vez que virava o ano, cada vez que virava a semana com esse propósito. Então, esse texto está falando desse rito cerimonial, tá? Todavia, porém, entretanto, eu também tenho que ser honesta e falar que, assim como existem vários teólogos muito conceituados e sérios que reconhecem que Colossenses 2,16 não está falando de sábados do quarto mandamento, né? Do decálogo, dos 10 mandamentos, também existem teólogos sérios que
falam e reconhecem que o sábado aqui também está falando do sábado, sétimo dia, quarto mandamento, né? Como Rodrigo Silva. Rodrigo Silva reconhece aqui, ele até fez um podcast muito interessante com 2 rabinos e 2 pastores assembleianos, eu vou deixar aqui no link depois, que ele fala assim, esse sábado é o sábado do quarto mandamento, ele reconhece. Até os pastores assembleianos falam, olha lá, que milagre, né? O pastor adventista reconhece. Existem outros que eu não consegui achar o posicionamento deles, que eu gosto muito desses pastores, que é o pastor Silas Malafaia e o pastor Luciano Subirá, tá? Eles não conseguiam achar um posicionamento desses teólogos, tá? Desses pastores, falando, olha, eu realmente acho que fala sobre cerimônia, não, é o sábado do quarto... Não, eles usam esses textos, né, para falar, olha, né, a gente não precisa do sábado, o sábado ficou para trás, mas não existe um posicionamento, digamos assim, que eu consegui achar oficial. Mediante isso, pessoal, vocês podem ver que é uma discussão teológica longa e comprida, cada um tem o seu argumento, existe a tal da palavra sabaton, né, do grego. O fato é que não existe um consenso no mundo teológico. Eu fui procurar esse texto em algumas versões, tá? E depois de muita oração, eu até conversei com a Mayara antes aqui da gente começar, ontem eu acordei, eu não estava pensando nisso, eu estava bem de boa, não estava assim, azucrinando minha cabeça, tá? Eu quero deixar claro isso, para que vocês entendam o que aconteceu. Então, eu estava bem de boa, e ontem eu acordei de manhã bem cedo com o texto de Colossenses 2,16 e o texto que veio na minha cabeça, e assim, ó, eu tive que levantar e anotar, tá? Foi assim, ninguém pois vos condene ou vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que é no plural, porque tudo isso apontava para o que havia de vir, Cristo Jesus. Ou tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, né? Porém, o corpo é Cristo. O que eu quero falar aqui, pessoal? O contexto de Colossenses 2, para a gente primeiro entender, a teologia dos Colossenses estava competindo com Cristo pela lealdade do homem, tá? Então, aqui Paulo está batendo de frente com toda a teologia que estava tomando o lugar da salvação pela graça. Basicamente é isso, tá? Estava sendo disseminado, tá, por muitos falsos ensinos de natureza sincretista. O que é isso? São ensinamentos que misturam crenças e doutrinas ou práticas de religiões e filosofias diferentes, formando algo híbrido. Então, esses falsos ensinos, eles tinham elementos tanto pagãos como judaicos. Então, quais eram os elementos pagãos? O que começa Colossenses 2,16. As festas, né? Dias de festas ou dias sagrados, dependendo da tradução. As festas de lua novas, os dias sagrados eram anuais, festas de lua nova eram mensais, né? E as festas semanais, os sábados semanais. Então, isso era de origem judaica. O que era de origem pagão e mística? O culto aos anjos, no verso 18, tá? Que fala ali na minha versão, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, o culto aos anjos, o ascetismo rigoroso, do verso 21 ao verso 23, que diz assim, cadê? Não manuseie, não pegue nisso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens.
Elementos do mundo também, ele fala ali, né, no verso 8 e no verso 20, que são, pode ser espíritos cósmicos, forças astrais, princípios espirituais ligados aos elementos da natureza. Então, aqui uma mistura, é um misticismo, um paganismo misturado com judaísmo, era isso que estava sendo ensinado. E Paulo, ele vai, assim, fortemente contra isso. Ele fala justamente, ó, não é a advertência de Paulo, você pode ver ali, voltado ao contexto de ensinamento judeu, Paulo ele não está falando contra os sábados, as festas, as leis dietéticas, mas sim contra aqueles que estavam promovendo esses costumes, né, como auxílio ou meios indispensáveis à perfeição cristã, à salvação, um tipo de proteção necessária contra os elementos do mundo, negando assim toda a suficiência de Cristo. Esse é o ponto que ele está abordando, né? O ponto sobre as festas judaicas aqui também não era a origem, né? Mas o uso distorcido, né? Paulo não está falando da origem das festas que eram ruins, não, ele está falando da forma que está sendo utilizada aqui como meio salvífico, como meio de você, sei lá, se tornar um cristão bom, você tem que fazer esses ensinamentos que estavam, né? Ele está falando contra a imposição, né? Porque tá misturando com o misticismo. Então, eu até anotei aqui, ó. Ele fala contra os rituais judaicos, a filosofia grega, misticismo pagão, ascetismo rigoroso do corpo, ali no verso 23, né? Possível cultos a seres espirituais como anjos e espíritos, tudo. É sobre isso que Paulo está falando. Segundo ponto, muitas vezes a gente lê ali, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, o dia de festas, ou lua novas, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Essa palavra sombra é a palavra esquia, é literalmente aquela sombra causada pela intercepção da luz. Então, você tem a mão ou você tem o teu corpo andando, tá o sol refletindo em você, a tua sombra está sendo projetada, tá? Então, se as pessoas não veem você fisicamente, as pessoas têm uma ideia do que tá vindo. É essa a ideia aqui do texto, tá? Por isso que eu falei para vocês ali da questão do santuário, né? É importante a gente entender um pouquinho do sistema do santuário, porque todo o santuário, todas as festas judaicas, como festas anuais, mensais de lua novas e os sábados festivos, semanais, e todas as outras festas, como a Páscoa, o Pentecostes, dias de expiação, tabernáculos, todas essas festas, elas têm um propósito e elas apontavam para Jesus. Por isso é interessante a gente conhecer um pouquinho do santuário. Eu, antes de conhecer o conceito do santuário, eu confesso, eu achava muito chato, cara, ler. Nossa, por que Deus fez todo esse ritual? Você vai lá, né, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros ali, que fala sobre lei, fala sobre como que tem que ser construído o santuário. Cara, é muito chato. Mas se você vai ler com a visão cristológica de Jesus, você vai ver que ele aponta, ele é a sombra mesmo. O santuário ali, né? Como se o sol tivesse, vou dar esse exemplo, o sol tivesse batendo, apontando para quê? Para a cruz. Lembra que a gente fez, estudou, né? Só que não foi gravado, que o santuário ele tem até a questão da cruz, então ele aponta para Jesus, em tudo que Jesus vinha fazer. Né? Por exemplo, a Páscoa aponta para Cristo, Pentecostes, Espírito Santo, dia da expiação, juízo, tabernáculo, restauração final. Então é importante a gente entender que tudo isso realmente foi sombra do que há de vir, que era Jesus. Simples assim.
E pode ver depois esse texto que ele vai colocar os itens pagãos, né? Porque os itens pagãos ali, místico, não apontam para Jesus. Ele fala que era sombra aquilo que eram ritos judaicos. Outra coisa, Paulo ele não está falando assim, olha, no caso aqui sobre o sábado, e eu estou abordando o sábado porque é o assunto mais polêmico desse texto, tá? Então eu já fui direto ao ponto. Ele não está falando assim, em momento algum do texto, eu até desafio alguém, por favor, me mostrar isso. Olha, o sábado não tem mais vigor. Olha, o sábado ele realmente ficou para trás, o domingo agora, por Jesus ter ressuscitado, o domingo agora deve ser o novo dia, e eu não gosto nem de falar dessa forma, ser guardado, que não é um objeto para ser guardado, não, né? O mandamento é santificado. E existe um conceito, um motivo pelo qual ele não fala guardar, ele fala santificar, né? Mas esse é para outro momento. Ele fala assim: ninguém, pois, vos condene, vos julgue, que ninguém encha o teu saco, tá? Por causa de comida, ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados. Que ninguém te enche o saco de vocês, Colossenses, por causa desses dias. Que ninguém venha ficar enchendo o saco, falando para vocês guardarem esses dias, para vocês participarem ou terem esses dias como festivos, que ninguém encha o saco de vocês por causa dessas festas, tá? Porque tudo isso tem sido sombra ou apontavam no conceito sombra da palavra que eu expliquei para vocês, apontavam para o que havia de vir, que é Jesus. Então, basicamente, eu vou falar aqui numa linguagem adventista, temos adventistas aqui no grupo, né? Inclusive eu frequento a igreja adventista, é basicamente assim, ó. Maiara, não enche o saco de ninguém. Vou atualizar aqui, né? Porque as festas anuais, luas novas, a gente não tem. Ninguém enche até no Maiara não enche o saco de ninguém falando de sábado. Não enche o saco, Maiara. Isso daí apontava para Cristo, né? Ele veio para dar a graça. Não vem falar o que a gente falou muito sobre o livro de Gálatas, de lei, né? Não vem julgar as pessoas porque não guardam o sábado como você, por exemplo. Não julgue as pessoas porque elas não entendem o sábado como dia santo, como você entende, como uma adventista, ou como um judeu messiânico. Não julgue, Maiara, as pessoas. É basicamente isso que Paulo está falando no meu entendimento. É muito mais simples esse texto. Eu acho que o homem, com a sua intelectualidade, às vezes, deixa um conceito muito mais problemático do que de fato ele é. Um texto muito mais problemático do que de fato ele é. E eu vejo esse texto falando isso. Porque realmente, tudo, inclusive os 10 mandamentos, todo o ritual do santuário, as festividades, o tabernáculo, tudo apontava para Jesus, gente, em todos os sentidos. E aqui, voltando à questão do sábado, que eu já vou terminar essa questão do sábado, e tem uma outra questão ali que eu quero abordar, basicamente, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Pronto. Um texto que prova realmente é isso que Colossenses 2,16 estava falando. Eu sou o Senhor também no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Tudo isso apontava para o que havia de vir. Quem que veio? Jesus, que é o Senhor do sábado. Então, assim, para mim, estava sendo imposto aqui um conceito místico misturado com ritos judaicos que estava ofuscando realmente o princípio salvífico da graça. Porque, na verdade, gente, até ontem eu estava com meu irmão, e meu irmão ele frequenta a Igreja Batista, e ele fez uma colocação, ele falou que, eu não lembro direito, mas acho que não sei se o Conselho Batista
fez uma nota, uma carta, algo assim, falando que os adventistas creem que as pessoas são salvas pela graça e pelo sábado. E aí ele fez, a gente conversando, e aí ele falou assim, vocês acreditam que se eu não guardar o sábado eu vou ser salvo? Mas, cara, eu nem pensei 2 vezes, eu e o William. É óbvio, porque a salvação é por meio de Jesus, ponto, única e exclusivamente pelo que ele fez. Não tem nem o que argumentar e discutir, né? Mas esse é um ponto muito, muito batido. E, novamente, pena que a gente não gravou o nosso estudo de Gálatas, que Gálatas fala muito isso, da maldição da lei. E aqui é uma linha. Por que a maldição da lei? Porque a lei é ruim? Não, Romanos Não. 7, Paulo fala lá, que diremos, Santa. pois, a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. E qual lei ele está falando aqui? Pois eu não teria conhecido a cobiça se não tiver, a lei não dissera, não cobiçarás, né? E ele fala ali, ó, quer ver no verso, deixa eu ver aqui, no verso 12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, a questão da lei, gente, só para alinhar, por que Paulo fala em Gálatas ali que a lei é maldição? A maldição da lei. E em Romanos ele fala o contrário. Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E se você... O que a lei traz de maldição? Justamente aquele que transgride, ele traz o pecado, que é uma maldição, que é o que nos afasta de Deus. Todavia, porém, entretanto, como diz aqui Colossenses, o capítulo 1, vem Cristo e nos reconcilia, né, com essa quebra, que é a maldição, né? A maldição não é a lei é santa, justa e boa. Ela nos conduz por um caminho honesto. Quem que vai falar que é uma maldição, por exemplo, é você tirar um dia, no caso aqui do sábado, que é o tema, para você dedicar as coisas de Deus, esquecer das coisas do mundo, tá? Do teu convencional, do teu eu, e dedicar as coisas de Deus, dedicar um descanso, dedicar a tua família. Onde que tem maldição nisso? Ou então, quem que vai dizer que é maldição, o mandamento não cobiçarás, não falar mal do outro, né? Honrar teu pai e tua mãe, não cometa adultério, não terás outros... Não tem, a lei é santa, justa e boa. Mas a maldição é a transgressão dela. E ela tem um papel na nossa vida, que não é salvífico. É a gente viver melhor, é a gente ter um direcionamento, é a gente nos afastar do pecado. E esse é o ponto. Aquele que não cumpre como você cumpre, o que Colossenses está falando aqui para mim de forma clara é assim, ó, não enche o saco e não julga essa pessoa. Porque você está fazendo o teu melhor, você está fazendo certo, você santifica o sábado ou não, cara, não julgue o outro. Viva Jesus, viva Cristo. Para mim é muito claro esse texto. Por quê? Porque todas essas coisas, no caso aqui, que são as festas judaicas, apontavam para Jesus. E louvado seja Deus, porque apontavam, ele veio e cumpriu tudo, de fato. Ele viveu todos esses conceitos, todos os mandamentos. Ele viveu o amor ao próximo. Em João 14:15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E você pode ver na Bíblia que até Paulo ali, acho que é Efésios ou Gálatas, ele fala muito que o maior mandamento é o amor ao próximo. Jesus já fala, qual é o maior mandamento? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Paulo, ele bate muito na tecla de amar ao próximo. Gente, se você cumpre os 10 mandamentos, não como uma forma legalista, mas você entende, porque é uma linha muito tênue, infelizmente, né, que o ser humano, Satanás, sei lá quem, né, mas que é uma linha muito tênue entre você entender que o mandamento, ele não tem nada a ver com salvação, mas com o estilo de vida que você escolhe para você a partir do momento que você aceita Jesus, é um estilo de vida que eu quero seguir,
para a honra e glória do Senhor, porque foi Deus que escreveu, e não podemos esquecer, os 10 mandamentos, eles foram os únicos, né, são 10, que foi escrito com o próprio dedo de Deus. O resto, todos os outros conceitos e direcionamentos de festas, festividades judaicas e orientações de alimentação, de civil, todo o resto, Deus falou para Moisés, Moisés passou para o povo. Os 10 mandamentos, não. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus, lá em Êxodo 31, 18, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. E aí Moisés desceu o monte, o bezerro de ouro estava sendo adorado, e aí ele quebrou as tábuas. Aí Deus falou, Moisés, volta lá, agora eu não vou te dar as tábuas, você vai cortar as tábuas, Moisés, tá? E aí você vai escrever de volta os 10 mandamentos. Foi isso que Deus falou? Não. Ele falou, Moisés, você vai voltar lá, você quebrou. Você vai cortar as tábuas e vai dar para que eu escreva lá. Quer ver, ó? Êxodo 31, 18. Fala sobre que foi escritos com o dedo de Deus, os 10 mandamentos. Então, sobre essa questão, para mim é muito simples, eu vou repetir. Ninguém, pois, vos encha o saco, não atormente ninguém, por não seguir a Deus como você julga ser o correto, tá? Como você faz, com o teu entendimento. E porque isso, aqui as festividades judaicas, que é o contexto, né? Por causa de sábados, festas, dias de lua nova, apontavam para o que havia de vir Jesus. E ele não só veio, como ele cumpriu tudo. Então, eu entendo muito claro que é basicamente isso. Outro ponto que eu quero abordar é cultos aos anjos, gente. Gente do céu, culto aos anjos. Tem uma pregação do pastor André Flores, que eu acho que eu mandei aqui no grupo nosso, ele fala sobre anjos, né? Cara, não tem que ter culto, e eu digo mais, não tem que ter oração a anjo. Não tem, a oração é só a Deus, né? Quando eu era de uma outra denominação, na minha infância, tinha uma oração para anjo que a gente fazia. Né? Eu fazia uma oração para o santo anjo. Gente, a Bíblia aqui fala, né? Ninguém vos faça árbitro, juiz, né? Pretextando humildade e culto aos anjos. E ele fala que isso é de mente carnal, não tem que fazer culto aos anjos. Também fala ali sobre, deixa eu ver o outro ponto, o rigor ascético, né? O que? Eles estavam se privando de comer coisas, de rigor até sexual, estava privando o corpo de coisas, como se fosse uma penitência, né? Algo nesse sentido. É isso que Paulo está falando contra, tá? Se você lê a Bíblia na simplicidade, o que eu tentei fazer para estudar Colossenses? Pegar todo o meu viés, tá? Todo o conhecimento enviesado que eu tenho, deixar de lado. E quando eu comecei a estudar Colossenses, eu orei honestamente a Deus, com toda a minha sinceridade, falando: Deus, eu não sigo igreja. Eu frequento uma igreja, mas eu não sigo ela. Eu sigo a tua palavra. Então, assim, fala comigo. E não foi do dia para a noite, pessoal. Foi demorado. Fiquei mais de 2 meses, todo dia, procurando e pesquisando, quase 2 horas por dia, tá? Pesquisando, tentando entender várias vertentes, vários teólogos, a opinião de cada teólogo, tentei estudar no original, e a conclusão que eu chego, gente, é muito simples, é essa que eu falei para vocês. Paulo não está falando contra as festas judaicas aqui, ele não está falando que as festas judaicas são ruins e não devem ser comemoradas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, que ninguém vos condene, que ninguém vos julgue se você faz essas comemorações ou não faz, porque elas apontavam para Cristo. É isso que Paulo está falando. E muitas vezes eu, infelizmente, vejo teólogos da linha que eu creio e da linha que eu não creio, enviesando esse texto por uma coisa que ele não quer falar.
Teólogos falando, tá vendo? Tá falando contra o sábado. E teólogos falando, tá vendo? Não é, não tem nada a ver. E dão vários argumentos, e plausíveis até de ambos os lados, para defender cada um o seu ponto de vista. E aí, nos meus estudos, eu falei, gente, mas não é isso que Paulo está falando. Não é Excluindo o isso. principal. Excluindo o principal, que era Cristo, né? Exato. O que ele está falando é assim, ó, ninguém vos julgue. Não enche o saco dos outros. Não fica apontando o dedo. Entende? Porque tudo isso, todos esses rituais, apontavam para Jesus, que é a salvação. Então, se você guarda o sábado, amém, louvado seja Deus. Primeiro que já está errado em guardar o sábado, que não tem que guardar o sábado, tem que santificar o sábado. Torná-lo um dia santo, não por você, mas para Deus. Se você vai na igreja no domingo, legal, entendeu? Deus vai julgar você pelo teu coração, pelo conhecimento que você tem e cumpre, ou tem e negligencia. É por isso que Deus vai julgar. Mas a gente tem que viver o amor de Cristo. E fechando a minha fala aqui, ontem eu fui conversando com meu irmão, e ele falou uma perspectiva fantástica e riquíssima. Ele falou, Mayara, eu prefiro ver Jesus sempre crucificado e sangrando e sofrendo. Aí eu olhei, eu falei, mas por quê? Eu falei, sabe por quê? Porque quando eu vejo Jesus como Deus e amor, isso eu já sei que Deus é amor. Já sei. Agora, quando eu vejo Jesus como amor, como aquele que me acolhe, quando eu vou cometer um pecado, eu vou pensar, não, mas Deus é amor, Deus vai me perdoar, Deus me acolhe. Agora, quando eu vejo Jesus na minha mente sangrando, sofrendo, sendo pregado, sabe, sendo humilhado, e eu penso em algo errado, eu falo, cara, eu não posso fazer isso. Ele sofreu isso por mim. E quando eu esqueço desse pensamento e aí vou pelo mais fácil, que é a linha do amor, a probabilidade de eu pecar é maior. Então, quando eu tenho na minha mente o Jesus sofrendo, nossa, me apavora. Eu tenho temor, porque eu vou pensar 20 vezes antes de fazer aquela coisa errada. Eu não vou fazer a minha conveniência, porque é o meu Senhor que sofreu por mim. Agora, quando eu penso no Deus é amor, você engata a segunda e vai. E é um pensamento riquíssimo, gente, nesse conceito. Porque me faz ficar consciente do que é a graça, do que é o amor também, porque se não fosse o amor, ele não teria passado por isso, por mim. E me conscientiza de forma muito grandiosa do meu pecado. Então, assim, a gente vai pecar, a gente é imperfeito. Mas quando você tem um pecado na tua porta que você quer, que é consciente, é racional, se você tem esse pensamento, ainda que você peque, mas vai ser uma luta, um grande conflito dentro de você muito maior. Verdade. Então é isso, pessoal. Algum comentário? Algum comentário? Eu tenho um comentário, né? O comentário meu é sobre isso mesmo. Eu vejo a lei de Deus como amor, né? E Jesus é amor. Então, Jesus veio, ele não veio abolir, né? Ele só veio complementar. Ele é amor. A lei de Deus é amor. Ela é santa, boa e agradável, né? Então, eu vejo assim que nós guardamos a lei porque amamos a Jesus, né? Não é por mais nada. Não é para salvação. É porque sem amor nada valerá. É um E a, estilo de vida. e a lei de Deus é só amor, né? Ela só fala em amor. Não matarás, é porque eu amo. Não adulterarás, é porque eu amo. Todos os 10 mandamentos mostra o amor de Deus, né? Se nós não guardamos os mandamentos, nós estamos na maldição, porque nós estamos fazendo o que é errado, né? Ela é um espelho para nos limpar. Agora, eu estou sujo, mas não quero me limpar. Então, eu vejo dessa forma, assim, que é o amor. Mesmo Então, porque, ó, a Bíblia, lá em Apocalipse, ele também fala dos mandamentos de Deus, né? E ele fala lá, ó, irou-se o dragão contra a mulher e for pelejar contra os restantes da sua descendência, aqui, traduzindo apocaliptiquês. Irou-se Satanás contra a igreja e foi lutar contra o restante daquilo que sobrou da igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, assim, os mandamentos, ele é falado de Gênesis até Apocalipse. Só que muitas vezes é levado de uma forma legalista, e é uma linha muito tênue, sim, uhum.
E aí você tem que entender o conceito, que é um estilo de vida, não é uma obrigação, mas igual a gente faz para um filho. É um filho, eu não faço comida porque eu gosto, eu odeio cozinhar, odeio. Mas eu faço porque é a minha obrigação fazer, mas eu Porque faço você ama por amor. a vida, né? Mai, quero ouvir seu comentário, Maiara. Não, eu acho que o resumo é total é esse. E eu acho tão interessante assim, ó, porque por que tá na Bíblia? Porque hoje teriam essas dúvidas, do mesmo jeito que teve lá. E graças a Deus, porque é estudado para poder a gente entender. E eu vou falar, e hoje, infelizmente, na nossa igreja existe muito isso. Muitas das vezes a gente já até comentou sobre isso. Nós vamos estudar a Bíblia ou vamos falar sobre a Bíblia. E aí muitos é mandamento, é coisa que você tem que ensinar sobre isso, e nunca é primeiramente mostrar Cristo. Acho que quando a gente vai para a linha assim dessa parte de amar a Cristo, fica mais fácil o restante, né? E acho que Paulo aqui ele traz isso, é legalismo, 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 e aí foge o principal que é Cristo. Eu acho que o resumo seria mais ou menos isso, né? Da gente e aí a gente também não pode ser hipócrita, porque é verdade, é igual o irmão já falou agora, assim, a gente tem um espelho, mas às vezes a gente quer continuar sujo, e aí é complicado, entende? Então acho que aqui tem muito essa visão, assim, quando a gente aprender a amar de verdade a Cristo, eu acho que aí sim a gente vai conseguir pregar o que Paulo está querendo falar ali, ó. Deixa de legalismo, deixa de falar lá que vocês têm que seguir, 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 tem que fazer, 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 sendo que vocês estão perdendo o foco principal, que é único, que é Cristo. E Acho que Paulo isso tinha muita propriedade, porque ele era um fariseu. E ele mesmo cita, né, que ele era da seita dos fariseus mais rigorosa. Então e ele veja, sabia. Paulo perseguiu tantos cristãos, seguindo de forma legalista os mandamentos. Então, se tem um cara que tem propriedade para falar disso, é ele, né? Eu acho que se fosse para desenhar uma linha, pessoal, assim, de forma equilibrada e bíblica, tá? Eu penso assim, ó. Primeiro ponto, quando você conhece a Cristo, é graça, gente. É você entender que você é pó, que nada do que você faça, digas, venha, sei lá, nada é nada. Você não é nada, a gente é pó. E pela graça de Jesus, esse pó se torna algo grandioso pelo sangue dele, né? Pelo E sangue hoje, dele a gente pode ter acesso à salvação, acesso a Deus, acesso ao céu, à vida eterna. Pela graça dele, por amor dele. Aí você se apaixona por esse Jesus, você aprende a amá-lo. E você ama esse Jesus. E você quer viver como ele viveu. E você quer ser como ele, você quer ter o caráter dele, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Ser imitadores de mim como eu sou de Jesus, Paulo fala muito isso. Ser imitadores de Cristo. Então você imita Jesus, assim como um filho que admira um pai, quer, o pai joga bola, o filho quer jogar também. Às vezes o filho nem não tem nem aptidão, mas se o pai joga, ele quer fazer também. Por quê? Porque ele admira, ele endeusa aquele pai. E é assim que funciona, né? Na paternidade, na maternidade. Eu vejo com os meus filhos isso, de forma muito clara, tantas coisas boas quanto ruins. Mas assim, aí você vê esse pai de amor, esse Deus, esse Cristo, e aí você tem experiências com ele, você aprende a amar ele cada vez mais. E aí, quando você tá na graça, tá na salvação, que mais que eu posso fazer? Eu não digo o que mais que você pode fazer, o que mais que você pode deixar de fazer para pecar e para não ficar afastado, porque o que nos afasta de Cristo é o pecado. Então, o que mais que você pode deixar de fazer, né? Ou fazer num sentido positivo? Os mandamentos. São um direcionamento, um espelho para você que não tem cunho nenhum salvífico, muito pelo contrário. É um estilo de vida saudável, cristão saudável, para que você se afaste do pecado, para que você fique longe do pecado. Eu vou dar um exemplo bem simples, dois exemplos bem simples. Não falar o nome de Deus em vão. Isso eu admiro absurdamente nos judeus. Eles têm um respeito
pela palavra de Deus, pelo nome do Deus. Senhor, que infelizmente a nossa cultura não tem. E é esse temor, esse respeito. Outro exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Gente, já falamos aqui quantas vezes o nosso filho é o nosso Deus, o trabalho. Às vezes um problema se torna o nosso Deus. Por quê? Porque você pensa muito mais, você está vivendo muito mais em prol desse problema do que para Deus. Então, assim, todos os mandamentos, eles têm conceitos de estilo de vida do cristão e não salvífico. E hoje tem muito irmãos, né, querendo mostrar que a sua religião é que é a certa. E aí foge, né? Que tristeza de não poder hoje falar assim, nós vamos estar lá no céu. Não, eu porque segui, eu que vou ser salvo. Não, você que não segue, você está perdido. E o objetivo maior é outro, né? Eu não vejo momento algum que a gente lê aqui querer mostrar quem está certo e quem está errado. E sim, se você amar a Cristo, você vai estar, e nós estaremos, e todos estaremos. Então, assim, quando a gente for pensar, eu acho que aqui, quando a gente leu tudo isso que foi falado hoje, mostra para isso, né? Eu acho, assim, a tristeza que Deus vai ter, assim, de vocês estão brigando sobre essa parte legalista e esqueceram de mim. E o objetivo da gente é estar com ele, que todos estejam. Um dia eu escutei o Rodrigo Silva falando para um ateu, né? Em questão de quem se vai ou não vai. Ele falou, como vai ser triste eu estar lá no céu e não ter um cara como você. Então, se a gente começasse a entender e a olhar por esse lado, a gente tiraria a parte legalista, se vai ser sábado, se não vai, se vai ser isso, se vai ser lua nova, se vai ser o que for. A gente só tem que estar olhando para Cristo para que a gente possa estar lá. Eu acho que esse era o objetivo principal que Paulo estava explicando. Não que a gente não tenha não é que a gente tenha que seguir para ser salvífico, não é nada sobre isso, mas é sobre obediência, né? E E se olha você como é obedece... importante você ter os mandamentos, porque hoje, infelizmente, também, assim como tem a teologia, como diz meu irmão, que não é teologia, né, da prosperidade, existe também, venha Jesus aceita como você é. De fato, venha Jesus aceita como você é, e aí você se torna parecido com Cristo. E aí não pode mais. E quando você tira os mandamentos, o que faz? Venha, Jesus aceita como você é. Continue como você é, porque você já está salvo. Oi? Não. A salvação, você não tem nada que você possa fazer para ter a salvação. Mas Jesus transforma a tua vida. Vou falar por mim. Não A tem como própria ser a mesma prostituta. pessoa. A própria prostituta. Deus, ele não fala assim, vai e continue fazendo teus pecados. Ele Vai e fala não bem o peques contrário. mais. Vá e não peques mais. Então, É um existe... direcionamento, ele está mandando. Vai, não peques. Mas não peques mais. E como que a gente não peca? Exatamente. O que é? Daí a gente tem que entender o que é o pecado. O que é o pecado? Se não é para mim pecar, o que é o pecado? Transgressão da lei. Exato. Só deixa eu achar esse texto para a gente finalizar. E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma coisa? É muito claro, né, que o amor é Cristo. A lei, ela é toda amor. E sem amor nada valerá, né? Então, é isso. A gente não tem tudo que Deus coloca é por amor. Sem amor nada valerá, né? E a lei é amor, né? Ó, 1 João 3:4 para finalizar, né? Eu acho muito importante a gente sempre entender. Eu sempre falo para os meus filhos: você não pode simplesmente aceitar as coisas, tem que entender o motivo pelo qual aquilo funciona daquela forma. Então, para a gente entender o que é pecado, 1 João 3,4 fala assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Né? Então, vamos orar, pessoal. Vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada. Senhor, obrigada porque a cada manhã, de uma maneira toda especial, o Senhor está aqui nos conduzindo ao estudo da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por tantos esclarecimentos. Obrigada, Senhor, porque também de algumas formas
o Senhor simplifica para que nós possamos entender a Tua palavra. E nós somos gratos por isso. Que nós possamos também, Senhor, ao falarmos às outras pessoas sobre esse amor tão grandioso, que nós possamos não colocar leis, colocar mandamentos às vezes, mas direcionarmos o Senhor como sendo o nosso Pai de amor. Que nós possamos não ser legalistas, mas sim que nós possamos primeiro te amar para podermos também contar às outras pessoas. Esteja conosco, Senhor, nesse dia. Não sabemos ainda o que iremos passar, mas colocamos no teu trono de graça para que o Senhor venha estar conosco. Fica com cada um, com cada família aqui representada, com cada oração colocada antes, os nomes de pessoas que estamos orando, que possa, Pai, de uma maneira toda especial, estar com cada um, com cada pedido. Eu coloco tudo nas tuas mãos e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.